Sim, Deus. Querido, feche seus olhos por um instante. Eleve seu pensamento ao Senhor. Senhor Deus, Pai, nós nos submetemos agora a esse ambiente que o Senhor criou. Nós nos submetemos à Tua soberania, aquilo que o Senhor é, aquilo que a Tua palavra diz que o Senhor é. Nós não queremos mais viver para os nossos desejos. Nós queremos viver para aquilo que é a Tua vontade, Senhor. Por isso, Deus, o Senhor já tem feito tanto nesse lugar, desde amanhã, e nós clamamos para que o Senhor continue. Nós clamamos, Deus, que apesar da nossa miséria, apesar dos nossos pecados, o Teu amor resolveu se manifestar através de nós. Por isso, continua a falar com o Teu povo, Senhor. Não deixa que nada que saia daqui venha de um desejo humano ou de uma mente intelectualmente humanizada, mas que o Senhor se faça presente em espírito e em unção, em nome de Cristo Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Irmãos, desde domingo passado, Deus tem soprado um vento diferente. Deus tem soprado uma brisa diferente. Domingo, Ele nos levou a entender de que Ele não desiste de nós. Hoje de manhã Ele disse que o seu amor é incondicional e que Ele vai atrás da ovelha perdida. À tarde, Deus falou conosco que precisamos continuar a queimar para que Ele possa falar. E agora à noite, Deus quer continuar falando sobre fazer um caminho de volta. Precisamos voltar. Precisamos voltar para o caminho que revela Deus. A Bíblia diz, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Precisamos fazer o caminho de volta para o Senhor, o caminho de volta para a casa do Pai, o caminho de volta para a paternidade que a religião nos tomou, o caminho de volta para a casa onde temos tudo, mas muitas vezes preferimos viver as aventuras de satisfazer os desejos da nossa carne. E Deus hoje está dizendo: eu continuo te esperando. É só você querer fazer o caminho de volta. Então abra sua Bíblia aí agora, no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 15. Vamos ler apenas um versículo, porque o texto é muito conhecido. Mas esse versículo e depois o que Deus quer falar conosco aqui, nós vamos deixar na liberdade do Espírito. Lucas 15, 17. Diz assim: caindo, porém, em si disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Esse texto, esse versículo, ele está inserido no contexto que fala do filho pródigo, de um filho arrependido, de um filho que resolveu viver para si mesmo, de um filho que, apesar de ter a presença do pai, apesar de saber que era herdeiro e que podia desfrutar de toda a herança do pai, resolveu ir embora, assim como muitos de nós têm feito. Eu queria dizer para você que a tua vida com o teu pai do céu não começou aqui na terra. A casa falada na Bíblia, a casa do pai, não é a casa terrena, não é o templo. A casa do pai é o céu. Então, antes de você cair nessa vida, muitas vezes pecaminosa, que te distanciou da tua paternidade, é você abandonando aquilo que Deus preparou para você no céu.
E não simplesmente abandonando a instituição, a igreja. Nós achamos que o filho pródigo é um filho que fugiu da igreja. Muitas vezes de verdade. Dependendo do modelo de igreja, o filho tem que ir embora mesmo para não deixar de ser filho. Mas o que o texto diz é a respeito de uma paternidade celestial. Ele usou um modelo terreno para nos revelar um pai no céu, um modelo celestial, uma casa celestial, ao qual nós temos todo acesso como herdeiros de Deus, porque Cristo, sendo o primogênito, o primeiro, o Filho de Deus, resolveu se fazer o unigênito. Aliás, sendo unigênito, ele resolveu se fazer primogênito. Ele era o único. Agora, ele resolveu ser o primeiro de muitos, para que você pudesse entender que você tem uma casa no céu. Por isso essa passagem nos revela a respeito disso. Nessa passagem nós aprendemos, querido, que o único que pode frustrar os propósitos de Deus para a minha vida sou eu mesmo. Deus não frustra os propósitos dele. Deus é fiel à palavra. Então, se tem algum propósito na tua vida que não está se cumprindo, não foi porque Deus não quis. Porque se o propósito é dele e ainda não se cumpriu, é porque você se afastou dele. É porque você virou as costas para o Senhor. É porque você resolveu ser dono do seu próprio umbigo. E não mais está na casa de paternidade. Porque todos os propósitos de Deus vão se cumprir. A conversa de Deus com Jó foi clara. Quando Jó sapateou, esperneou e falou aonde o senhor estava e o que o senhor estava fazendo, Deus esperou Jó falar bastante. E quando Jó terminou, Deus olhou para Jó e falou assim: Jó, nenhum dos meus planos vão se frustrar. Então, querido, se tem muita coisa na nossa vida que não está funcionando, não é porque Deus mudou o propósito, é porque nós saímos do propósito original. Nós saímos do script. Isso é o livre-arbítrio. Essa é a vontade estabelecida de Deus, ao qual você tem a opção de não cumprir. Porque Deus não obriga. Eu ouvi uma frase de um pregador esses dias atrás, eu achei ela forte demais, mas eu entendi. Porque ele falou que amor obrigado é estupro. Deus não te obriga. Deus só te ama, como pai. Por isso que muitas vezes nós temos essa dificuldade de voltar, de fazer o caminho de volta. De voltar, porque nós achamos que voltar é desistir. Eu não vou voltar mais não, porque eu fazia parte disso, e agora eu já caminhei, eu não comungo mais, eu não estou mais junto com os irmãos, e aí agora, então para mim é como se eu tivesse que desistir, e para mim desistir e voltar, eu tenho que voltar do começo. Deixa eu dar uma notícia para você, que essa noite você não precisa voltar do começo. Começa da onde você parou. Começa de novo da onde você parou. Esse tempo atrás eu fui muito ministrado numa coisa que Deus trouxe na minha mente. Eu lembro que na época o Samuel e o Felipe estavam começando a andar aqui na igreja. E eu lembrei das minhas meninas também, quando elas começaram a andar, que a gente fazia a mesma coisa. Você pega o menino que está querendo andar, começando a andar, você põe ele em pé. Aí tem aquelas mães babonas, né, que fala assim: como é que faz? Só fica sozinho. Acho que o menino pensa: ai, demônio, vai deixar eu cair. Põe o menino lá. Aí o menino fica, né? Aí dá um passo para trás, fala assim: vem papai. Aí o menino todo bambinho, desequilibrado, sai cambaleando assim, e chega no pai. Quando ele chega no pai, o que o pai faz? Vem no pai. Aí o menino olha e fala: mas o que é isso, Jesus? Eu cheguei nele, agora está mais longe. Eu cheguei e agora está mais longe. Aí chega de novo e dá outro passo para trás. Vem no pai. Aí o menino vai e cai no meio do caminho.
Quando o menino cai no meio do caminho, ele tem a opção de se frustrar, olhando para a caminhada e achando que ele caiu, ou ele pode ter o privilégio de levantar e olhar para trás e ver o tanto que ele já caminhou em direção ao Pai. A nossa caminhada no reino é assim. Muitas vezes na caminhada, no sentido de encontrar o nosso Pai, nós vamos cair. Mas quando você cair, não pense que você vai voltar no começo. Levante e continue da onde você parou. Pastor, eu tinha uma vida de oração, e agora eu não oro mais. Vou ter que começar de novo lá atrás. Não. Se você resolver fazer o caminho de volta hoje, pode começar da onde você parou. Começa da onde você parou, e você vai ver que você está mais perto do que você imagina. Porque todas as vezes, querido, que nós chegamos no Pai, é proposital o Pai dar um passo para trás. Porque todas as vezes que eu chego em Deus, que eu descubro uma revelação dele, Ele dá um passo para trás e diz para mim, tem mais. E eu chego de novo nele, e Ele dá outro passo para trás, e Ele fala, filho, vem, porque tem mais. Tem mais. É inesgotável. É inesgotável o que você precisa aprender. Por isso precisamos entender que, desviados uma vez do caminho, precisamos voltar. Esse menino, esse filho pródigo que resolveu sair de casa, esse menino que resolveu abandonar o pai, ele resolveu porque ele era movido pela própria vontade, sem buscar a direção de Deus. O que nos leva a nos distanciar de Deus é viver achando que a nossa vontade é a plena vontade de Deus, e não é. Muitas vezes seguimos aquilo que a gente acha que tem que seguir. O jovem, ele pegou e fez essa trajetória, nitidamente ele decidiu se afastar da presença do seu pai e viver a sua vida conforme os seus valores. Porque eu digo isso sempre aqui e vou continuar dizendo: se você está longe de Deus, não foi porque Deus se distanciou de você, é você que se distanciou dele. Muitas pessoas nos procuram e dizem assim: eu não ouço mais a voz de Deus, Deus não fala mais comigo. Não, não é Deus que não fala mais com você, é você que não está mais no lugar onde Deus fala. Quando Samuel, obrigado Senhor, quando Samuel era menino e estava na casa do profeta Eli, a primeira vez que Deus falou com ele, Samuel estava no quarto. Samuel estava no quarto e Deus chamou ele: Samuel, Samuel. Ele saiu do quarto e achou que era o profeta Eli que estava chamando ele. Foi na sala e falou: você me chamou? E Eli olhou para ele e falou: não, eu não chamei. Samuel voltou para o quarto. Deus falou de novo: Samuel, Samuel. Ele levantou de novo e foi no profeta. Falou: não, você me chamou. E o profeta então entendeu. Falou: volta para o quarto, porque quem está falando com você é Deus. E quando ele falar de novo, diga: Senhor, eis-me aqui. Então deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Deus não parou de falar com Samuel. Samuel só parou de ouvir a voz de Deus quando ele saiu do ambiente que Deus falava. Por isso, essa noite, volta para o ambiente que Deus falava com você. E quando você ouvir de novo a voz de Deus, diga: Senhor, eis-me aqui. Um pai que não abre mão. Os filhos que resolvem sair, os filhos é que resolvem se distanciar. Era como se esse filho tivesse dizendo para o pai, era como se ele tivesse dizendo: olha pai, não me interessa a convivência com o Senhor, não me interessa viver na tua presença, o que me interessa são teus benefícios. E nós vivemos isso, nós vivemos muitas vezes como igreja interessados no benefício. É como eu ter um pai rico que eu odeio. Ele é meu pai, mas o que me interessa é só a herança. Não me interessa a relação, me interessa só a herança.
O que ele pode me beneficiar com o dinheiro, o que ele pode me beneficiar com o cargo, o que ele pode me beneficiar, mas a minha relação com ele não importa. Esse menino estava dizendo isso para o pai, e na igreja muitas vezes estamos dizendo isso para Deus. Deus, eu vou na igreja, e o que o Senhor vai me dar? Se eu for lá e me esforçar, o Senhor me dá o que eu quero? E como eu sei que Ele é um Pai poderoso, eu sirvo não pela relação de amor, mas por uma relação de interesse. Esse menino estava na casa onde o pai tinha bens. Para ele não importava o quanto o pai era bom, importava o dinheiro que o pai tinha. Por isso o Senhor está dizendo para você aqui essa noite: eu não te criei para você se relacionar comigo pelo meu poder. Eu te criei para você se relacionar comigo pelo quanto você me ama. Porque eu não te criei para você ser um escravo servindo ao Senhor. Eu te criei para você ser um filho que tem um pai. Esse menino resolveu sair. Não, eu quero me dar minha herança e eu vou embora. E o pai deu. Irmão, entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Muitas vezes aquilo que nós chamamos de bênção é maldição. Muitas vezes o realizar da nossa vontade, nos levando para fora do convívio do Pai, não é bênção, é maldição. E muitas vezes, e na maioria das vezes, Deus vai deixar você ir. Ele vai deixar você ir. Porque o problema não é Deus pesar a mão sobre você. Porque nós temos isso na cabeça: ai, se Deus pesar a mão, glória a Deus se Deus estiver pesando a mão, irmão. Glória a Deus se Deus estiver te corrigindo. Glória ao Senhor por tudo que você for fazer errado, e um pai vir te puxar a orelha e falar assim: não é assim. Isso é bênção. Sabe o que é maldição? É o dia que o pai tira a mão e fala: então vai. Porque ao contrário do mundo que nós vivemos, no mundo espiritual, quanto mais eu cresço, mais dependente do meu pai eu me torno. Porque no mundo que nós somos ensinados, os filhos vão crescendo e a gente vai ensinando para eles que à medida que eles crescem, eles precisam agora pegar o ônibus sozinho, eles vão para a escola sozinho, eles vão para o trabalho sozinho, porque é natural, você vai crescendo e você vai dependendo menos do seu pai. Só que no mundo espiritual, quanto mais eu ando, quanto mais eu caminho, mais o Senhor me chama para depender dele. Mais Ele me chama para depender dEle. Por isso que é tão difícil de entender. Por isso que a gente cresce na palavra e se distancia de Deus. Por isso é que a gente caminha na igreja, e quanto mais velho a gente vai ficando de igreja, mais longe a gente fica. Porque a gente acha que agora é autossuficiente. Pois o Senhor está dizendo para você aqui essa noite: a bênção para a tua vida é depender de mim para sempre. Porque dEle é a boa, a perfeita, agradável vontade do Senhor. Dele. Esse menino quis viver essa aventura, pediu a herança e saiu de casa. A atitude dele demonstra que o relacionamento dele com o pai já estava comprometido. Porque a Bíblia diz que ele pediu a herança e poucos dias depois o pai deu. Mas ninguém compromete uma relação do dia para a noite, irmão. Entenda uma coisa, eu falo isso muito com os irmãos que andam mais perto, com a própria igreja eu falo isso: preste atenção nos sinais. Se você está ficando desanimado de vir para a igreja, se nada mais te toca, se o louvor não te toca, a palavra não te toca, o abraço não te aquece, o beijo não te traz de volta a sensação de família, se isso tudo não está acontecendo mais, preste atenção, porque a tua relação com o pai pode estar ficando comprometida. Porque às vezes você está começando a se relacionar com ele por interesse e não mais por amor. A relação desse menino com o pai ficou comprometida, não foi do dia para a noite. Ele não resolveu chegar, amanheceu e falou: não, eu quero a minha herança. Não, provavelmente ele conviveu dentro de casa muitos dias já, olhando para o pai, falando: eu não quero nada disso para mim. Eu não quero trabalhar com o que ele trabalha, eu não quero fazer o que ele faz, eu não quero ser o que ele é. Essa é a verdade. Eu não quero ser o que ele é, eu quero ter o que ele tem. Quem tem filhos adolescentes aqui sabe que chega um momento da vida dos adolescentes que eles são exatamente assim.
olha a cara da morte aqui, né? Porque sabe que é tudo assim. Eles são assim. Eles começam a ter a idade de andar de carro, e eles chegam para o pai e falam assim: pai, me dá a chave do carro. Aí o pai fala assim: aonde você vai? Ah, se for para falar onde eu vou, também não quero. Aí você tem que falar para ele. Fala assim: enquanto estiver aqui, debaixo do teto de Moar, vai ter que falar. Hã? Sabe por quê, irmãos? Porque eles querem o poder que o pai tem, mas não querem a relação com o pai. Todo filho tem uma fase rebelde. Na igreja e no reino também tem uma fase rebelde. Você quer só o poder. Esse menino corrompeu a relação com o pai. E muitas vezes estamos corrompendo a nossa relação com Deus, a ruptura. Sabe o que a Bíblia diz em João 10:10? Um texto conhecidíssimo. Põe ali João 10:10. Põe lá. Olha lá. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. O ladrão vem para quê? Roubar, matar e destruir. Quando a gente lê isso, a gente acha que Satanás quer te matar literalmente. Você vai sair ali fora, vai vir uma foice do nada, vai arrancar sua cabeça, que vai te roubar, vai lá na sua casa, você vai chegar lá, não tem carro mais. Aí o que aconteceu? Satanás roubou, né? Não, irmão, pega isso no espírito. Satanás vem para roubar, matar e destruir, sabe o que? As relações. Satanás está roubando, está matando e está destruindo as relações de família. Está destruindo a relação da igreja. Na família, se alguém falar mal de você, pronto, você já não conversa com essa pessoa mais. Na igreja, se o irmão falar mal de você, pronto, acabou. Você desvia, porque falou de mim. E Satanás está minando a igreja, acabando com as relações, sabe com quem? Com o pai. Porque quando eu começo a olhar aqui na horizontal, eu deixo de olhar na vertical. Mas quando eu olho na vertical, eu amo o que Deus amou na horizontal. Quando eu olho para o meu pai, eu amo os meus irmãos. Mas quando eu começo a olhar só para o lado, eu esqueço que eu tenho um pai. Por isso, querido, as relações vão se comprometendo. Então essa noite preste atenção. Se a tua relação com Deus não está comprometida. Esse menino demonstrou que tinha um desejo de se tornar independente, dono do seu próprio destino, achando que não precisava mais do pai. Parece incrível o que eu vou dizer aqui, mas você não vai acreditar, mas talvez seja até com você. Tem gente que acha que não precisa de Deus mais, principalmente se ele estiver próspero, com saúde, fazendo o que ele quer fazer. Vamos lá na igreja? Ah não, irmão, fazer o quê? Ir lá, que é tanto de crente abraçando a gente. Ai, que pastor chato fica falando lá. Não quer. Aí, tá vendo? Tá desviado, né? Olha, é só falar, já manifesta. Não tem jeito. É impressionante. Jogar uma água benta ali e sai fogo, né? É desse jeito. Por quê? Porque você não está percebendo, mas é isso. É porque você quer viver somente aquilo que você acha que tem que viver, e você não precisa de Deus mais. Você não tem mais dependência do Senhor. Mas eu libero sobre essa igreja hoje uma palavra, que Deus vai te pegar aqui hoje e não vai te soltar mais. Que tudo que você for fazer, você não vai conseguir mais fazer sem perguntar para Ele antes. Que todas as decisões que você for tomar, você não vai conseguir dar um passo sem antes saber se isso é a vontade do Senhor. Porque é isso que Deus está fazendo conosco hoje, está trazendo a gente de volta. Toma o caminho de volta. Aquele menino pegou um caminho e abandonou a casa do pai. Mas deixa eu te dar uma notícia: o pai continuou na casa esperando o filho voltar. Deus continua esperando você voltar.
Pastor, mas eu não saí da casa. Será que não? Será que não? É fácil da gente saber se a gente saiu da casa. Quando você acorda de manhã, você dá bom dia para Deus? Quando você vai almoçar, você diz para Deus: seja bem-vindo nessa mesa? Quando você vai jantar, você reúne a família e fala: Deus, senta aqui para conversar com a gente. E quando você vai dormir, para quem que você diz boa noite? Porque se você não estiver fazendo nada disso, você não está morando mais na mesma casa que ele. Você já saiu e nem viu. Mas hoje ele está dizendo: pega o caminho e volta. Volta. Você sabe voltar. O mesmo caminho que te levou para fora é o caminho que te traz de volta. Esse menino resolveu sair, resolveu deixar de ser filho e começou a ser escravo. Esse é o nosso problema. Porque quando queremos conquistar uma liberdade que achamos que vai nos dar poderes, nós abandonamos a filiação, abandonamos a paternidade e começamos a viver como escravos. Escravos do desejo, escravos da ganância, escravos do sexo, escravos do dinheiro, escravos. Mas Deus já te comprou. A redenção significa resgate de escravo. Você não é mais escravo. Não tenta viver uma vida daquilo que você não é mais. O sangue de Cristo te comprou. Porque quando saímos de casa e tentamos nos aventurar, aí é que temos a plena certeza de que nos tornamos escravos de novo. Irmãos, é uma luta constante. Não pense você que vai ser de vez em quando. Não, essa luta é diária. Essa luta é todo dia. Todo dia nós acordamos de manhã e quando nós saímos de casa nós temos um convite. Um convite a voltar a ser escravo. Um convite a voltar a ser escravizado por Satanás, pelo demônio. Porque é tudo que ele quer, mostrar para Deus que um filho rendido resolveu voltar a ser escravo. Porque o povo que Deus tirou do Egito, Deus foi lá e tirou o povo com mão forte, o povo era escravo. O povo saiu de lá e continuou murmurando no deserto. Porque Deus tirou eles do Egito, mas não tirou o Egito de dentro deles. Deus trouxe eles para a liberdade, mas eles não se tornaram livres. Muitos de nós estamos caminhando assim. Deus nos trouxe a liberdade, mas ainda não somos livres de nós mesmos. O povo que saiu do Egito reclamava para Moisés: por que você não nos leva de volta para o Egito, aonde nós podíamos comer cebola de graça? Agora deixa eu te perguntar uma coisa: escravo come de graça, irmão? Escravo come de graça? Ou escravo tem que trabalhar até a morte para comer uma comidinha ruim? Mas a mentalidade de escravo acha que come de graça. Está escravo do mundo, em troca de um troquinho a mais, em troca de um prazer a mais, em troca de uma noitinha a mais, e dizendo: isso é de graça. Não, de graça para você é a salvação que desceu do céu, de graça para você foi o sangue na cruz, de graça para você, sem você merecer, foi o amor que te trouxe de volta. Isso é de graça. O resto é salário de escravo. Esse menino foi, gastou tudo que tinha. Quando nós saímos da casa do pai, saímos cheios. Irmão, eu sei de gente que saiu da presença. É igual
essas luzinhas de LED. Quem já viu isso? Lá em casa tem um negócio desse no carregador do notebook. Tem o carregador lá e tem uma luzinha. Aí você liga na tomada. Aí quando você desliga da tomada, o negócio continua aceso. Você já viu? Por um tempo. Esses dias para trás eu sou meio assim analfabeto digital em tudo, até na ligar o trem. Aí eu tô lá ligado lá o notebook na sala. Eu passei, desliguei da tomada, fui lá, apaguei a luz e voltei para ir pro quarto dormir. Quando eu passei, o negócio estava aceso. Eu falei: sangue de Jesus tem poder. Estava desligado a tomada. Eu falei: meu Deus do céu, o que é isso aqui? Aí eu fiquei com vergonha de perguntar para a pastora, né? Quase que eu fiz o sinal da cruz e falei: ah. Aí foi apagando. E eu fui orando: apaga, Senhor, né? Apaga. Aí apagou. Aí no outro dia eu fui lá no Google pesquisar. Luz de LED, né? Fica acesa depois que desliga. Ah, foi muito bom. Aí apareceu a resposta. Eu falei: obrigado, Senhor. Fica acesa. Mas muitos de nós somos assim. Saímos da casa de Deus, desconectamos da tomada, mas ainda brilhamos. Saímos, desviamos de Deus e falamos de Deus durante um bom tempo para as pessoas. Chegamos nos ambientes que tem trevas e iluminamos ainda. Mas se você estiver desconectado da casa, se você estiver desligado do Pai, essa luz vai se apagar. Ela vai se apagar. A desse menino se apagou. Ele saiu gastando o que tinha, farras, ainda brilhava, tinha dinheiro. Só que um dia o dinheiro acabou. E ele começou a passar fome. E quando ele começou a passar fome, ele não pensou em voltar para a casa do pai primeiro. É engraçado isso, porque eu conheço muita gente que está faminto lá fora, mas ainda não está pensando em voltar para a casa do pai. Ainda está pensando em dar um jeitinho. Ah, se eu for aqui conversar com fulano, talvez dá certo. Sabe o que é isso? É pedir para ir comer comida de porco. Porque esse menino, quando começou a passar fome, ele foi trabalhar num lugar onde cuidava de porcos. Só que o serviço era tão ruim, e o negócio era tão apertado, a fome era tão apertada, que a Bíblia diz que ele comeu comida dos porcos. Só que quando ele estava comendo comida dos porcos, o Espírito Santo de Deus ministrou sobre ele. E ele lembrou. E ele disse: na casa do meu pai, até os trabalhadores têm pão para comer. Até os escravos comem. Se eu voltar para a casa do meu pai e ele me aceitar como um escravo, eu vou voltar a comer. Eu não sei vocês, eu tive que comer com porcos para lembrar que eu tinha um pai. E o desejo que eu tinha era de vir para a casa dele e só servir, porque eu já estava tão sujo que eu imaginava que só servir já estava bom. Se eu vier para a casa do Senhor e ele me aceitar lá, está ótimo. Só que Deus ainda continua sendo pai, continua sendo o seu pai. Quando esse menino resolveu voltar para trabalhar como escravo, a Bíblia diz que o pai estava na porta. Eu fico imaginando Deus, irmão, quando a gente sai. Hoje a gente estava conversando, aconselhando uma menina. Eu falei para ela, eu falei assim: olha, sabe por que você está fazendo essas coisas e não está preocupado? Porque você parou de acreditar que Deus existe. E ela falou: não, eu creio. Eu falei: não, você não crê. Porque se você cresce que Deus existia, você ia saber que na hora que você está fazendo essas práticas que não condiz com o que o Senhor diz, você ia olhar para o lado e você ia ver Ele entristecido te olhando. Porque é assim que o pai fica quando a gente sai de casa, quando a gente se desvia, quando a gente não quer uma relação com Ele, fica na porta. Eu imagino que aquele pai, muitos dias,
ou todos os dias, ia para a janela chorar e olhar para o caminho, para saber que o filho podia voltar. A diferença entre nós, na nossa humanidade, e Deus, é que Deus é o início e o fim. Deus sabe o início e o fim das coisas. E que muitas vezes eu falo para os meninos aqui da igreja, eu falo: não desiste de ninguém. Pastor, mas está ficando pior. Não desiste. Pastor, mas eu aconselhei, ele usou mais droga. Não desiste. Pastor, mas eu trouxe para dentro de casa e ele voltou a se prostituir. Não desiste. Mas ele estava travesti, nós trouxemos e ajudamos e fizemos e ele voltou. Não desiste, continua. Sabe por quê? Porque no céu é diferente. Porque aqui na terra, quando o mundo olha para a situação do filho pródigo, olha assim: saiu de casa, aí você imagina, tá, já vai se perder, desviou. Começou a gastar o dinheiro à toa, está se perdendo cada vez mais, está cada dia mais distante da casa do pai, porque está gastando o dinheiro todo. E agora se envolveu com prostituta. Nossa, agora acabou, porque isso aí agora é condenação. Nossa, agora foi lá e está vendo, acabou o dinheiro, está comendo com porcos. Olha aí o que ele foi arrumar. Isso é a nossa visão. A visão do céu é outra. A conversa no céu é outra. O menino saiu da casa do pai. O Deus que sabe o fim já diz: então ele deu o primeiro passo para voltar. Agora ele começou a gastar o dinheiro todo, então ele deu mais um passo para voltar. Não, agora ele se envolveu com prostituta, então agora ele está mais perto. Aí agora o dinheiro dele acabou, ele foi comer com porcos, então agora ele está quase chegando. Agora ele desistiu e agora ele voltou. Porque Deus sabe o fim desde o começo. Deus sabe que você está voltando. O mundo está dizendo, está cada dia mais longe. Tem uma mãe aqui hoje que está com um filho nessa condição. Você saiu hoje para vir para cá e a tua família disse: o teu filho não tem jeito. Queria dizer para você que o céu está dizendo que ele está mais perto de voltar para casa do que qualquer um pode imaginar. Recebe isso no teu coração hoje, querido. Porque hoje Deus está pegando essa igreja e fazendo ela voltar. E quando esse menino voltou, esse menino chegou, a Bíblia diz que o pai correu em direção a ele. Você imagina o desejo que esse pai estava de abraçar esse menino. Agora, presta atenção numa coisa. A Bíblia diz que antes dele ir para casa, ele estava cuidando de porcos. O cheiro dele não devia ser muito agradável. Por isso que quando as pessoas chegam mal cheirosas de pecado, a igreja tem dificuldade de abraçar. Porque diz: está fedendo pecado, está cheirando problema. Só que quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que quando um arrependido vem, mesmo fedendo de pecado, o pai corre para abraçar. É ele que vai. É ele que vai. E ele foi, então abraçou esse menino. E ele falou assim: vamos trocar suas roupas, vamos trocar suas vestes. Porque é isso que Deus faz, irmão. Deus vai tirar as suas vestes de pecado e vai colocar a roupa do primogênito. Ele vai te cobrir com o sangue dele. E ele vai fazer mais. Ele vai colocar no seu dedo um anel, como o pai colocou no dedo desse filho. Porque esse anel significa: eu estou restabelecendo a aliança que eu tinha com você antes de novo. A minha aliança com você nunca se quebrou. Foi você que quis ir, mas eu continuei aqui te esperando. E ele vai trocar as sandálias, porque ele sabe que um filho que volta para casa e agora entendeu quem ele é, precisa estar pronto para o ID, precisa estar com as sandálias novas para sair anunciando que ele tem um pai. Ele mandou matar o novilho cevado e mandou fazer uma festa.
Sabe qual que é a festa? Essa aqui. Porque essa mesa é para os filhos que estão voltando. O filho mais velho foi reclamar para o pai: eu fiquei, e o senhor nunca me deu nem um cabrito para mim fazer uma festa. O pai olhou para ele e falou assim: filho, você mora comigo aqui, o que é meu é seu. Por que você não pegou esse cabrito? Sabe o que é o nosso problema quando a gente fica crente velho na igreja? É que quando a gente vem para um culto de ceia, a gente fica olhando para os irmãos que estão chegando agora e fica reclamando com o pai: vai, pai, mas ele chegou agora e vai ceiar? Eu estou com o senhor aqui há tanto tempo. E Deus vai dizer para você, como Ele disse para o filho mais velho: você mora comigo aqui. Se o problema era um pedaço de pão, você não pegou porque você não quis, porque o que é meu é seu. Para de reclamar do teu irmão, porque ele estava morto e viveu. Tem muita gente morta precisando viver. Tem muita gente precisando voltar. E é isso que Deus está fazendo conosco hoje. Um caminho de volta. E a festa está pronta. Fica de pé no seu lugar, vamos orar.